Bom, pessoal, vamos retornar então para o nosso workshop. Agora nós teremos a segunda sessão técnica, que vai ser composta pelas apresentações feitas pela professora Vitória, pelo mestre Elivander, né? E pelo professor Luiz Augusto. Vamos começar então com a apresentação da professora Vitória, cujo título é Transferência de Energia Sem Fio para as Futuras Redes IoT. A professora Vitória possui graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Santa Maria, obtida em 2014, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria em 2017, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2021 e pós-doutoranda também na mesma universidade em 2023. Atualmente ela é professora aqui no Inatel, desenvolve pesquisas nas áreas de comunicação sem fio, com foco nos seguintes temas: comunicação sem fio, transferência de energia sem fio, superfícies inteligentes e inteligência artificial aplicada a sistemas de comunicação sem fio. Professora Vitória, bem-vindo ao palco. Obrigada, Luciano. Boa tarde, pessoal. Então, tem vários rostos aí que eu não conheço, que provavelmente não me conhecem também. Sou a professora Vitória, estou no Inatel desde 2022, tá? E eu coordeno, junto ao XG Mobile, um projeto na área de transferência de energia sem fio para as futuras redes IoT. Então, a ideia de hoje é trazer para vocês um pouquinho mais sobre essa área, explicar, né, algumas aplicações e desafios que a gente tem em aberto. Então, a apresentação ela vai ser baseada, apresentar para vocês um pouquinho, né, motivação aí das redes 6G, redes IoT e também alguns conceitos, vantagens, desafios e tecnologias habilitadoras dos sistemas de transferência de energia sem fio. Então, aqui, o professor Luciano já apresentou para vocês, tá? Então, falando um pouquinho aqui das redes 6G, talvez a primeira pergunta que surja é por que a gente precisa das redes 6G, dado que a gente não tem nem a plena implantação ainda das redes 5G. Então, existem várias aplicações, né, que vão demandar novos recursos. Quando a gente pensa em internet das coisas, num número massivo de dispositivos IoT, né, quando a gente pensa aí na minha fazenda, com milhares de dispositivos monitorando diferentes parâmetros, quando a gente pensa na ideia de V2X, cidades inteligentes, tudo conectado, tá? Então, a gente tem demandas aí que, né, dados os novos requisitos da rede 6G, a gente vai conseguir atender. E quais requisitos são esses? Primeiro ponto é o aumento na densidade de conexão. Então, as redes 6G, elas prevêem, né, um aumento aí na densidade de conexão. Então, permitir milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo. Além disso, quando a gente fala de rede 6G, a gente está falando da ideia da gente ter uma rede verde, uma rede sustentável. Só que se vocês forem parar para pensar, né, vamos pensar aí em aplicações no agronegócio. Então, eu vou aumentar o número de dispositivos conectados na parte agrícola, ou seja, na minha fazenda, eu vou monitorar, né, diversos parâmetros ali do meu cultivo. Além disso, por exemplo, agora eu vou ter a minha cidade conectada, eu vou ter todos os diferentes dispositivos na minha cidade. O que acontece, né, com as baterias? Tá? Se todos esses dispositivos, se esses milhões de dispositivos precisarem de bateria, como é que a gente trabalha com o descarte delas? Vocês já pararam para pensar que hoje o descarte de baterias já é um problema ambiental que a gente não consegue solucionar? Aumentando o número de dispositivos, como é que a gente vai fazer o descarte dessas baterias? Além disso, se a gente for pensar em monitoramento, por exemplo, de desastres, o professor Felipe hoje trouxe, né, a ideia da gente ter uma rede de dispositivos com conexão LoRa, tá, para monitoramento de incêndios. Tá? Como é que a gente faz a troca de bateria e a manutenção desses dispositivos? Em locais onde é de difícil acesso, a manutenção representa um perigo para quem vai ir, então eu tenho, né, dificuldades de chegar lá e o custo também é alto,
certo? Então, como é que a gente faz isso? Além disso, quando a gente fala de baterias, a gente sabe que um dos limitantes que a gente tem para reduzir o tamanho dos meus dispositivos são as baterias, tá? Hoje é o maior limitante com relação ao tamanho dos dispositivos. Então, a gente tem que procurar soluções, né, soluções sustentáveis para resolver o problema do descarte das baterias, diminuir o custo que a gente tem de manutenção e também levar monitoramento para áreas de difícil acesso, tá? E aí, como solução, tá, tem uma tecnologia que não é nova, tá, que é a transferência de energia sem fio. Basicamente, todo mundo aqui, né, ou boa parte de vocês, utiliza essa tecnologia. Por quê? Quando a gente fala de transferência de energia sem fio, a gente pode falar de várias fontes de energia. Vocês conhecem energia eólica, energia solar, talvez alguns de vocês tenham até uma placa solar dentro da casa de na casa de vocês. Vocês também, né, alguns têm celular que a gente consegue carregar por indução, certo? Então, essas tecnologias aqui também são tecnologias de transferência de energia sem fio. Mas por que que eu não posso utilizar elas para um meio, por exemplo, agrícola? Pessoal, um dos pontos, por exemplo, para energia, para transferência de energia por indução. Eu preciso que o meu transmissor e o meu receptor eles estejam muito próximos, o que é inviável, tá? Quando a gente fala de transferência de energia, quando a gente fala de coleta de energia por fontes ambientais, a gente não tem como garantir, né, a operação desses dispositivos 24 horas por dia. Não há como garantir isso. E também tem locais, tem países que eu depender de energia solar não é uma boa ideia. Então a gente tem uma outra opção de fonte de energia, que é fazer a transmissão, né, com ondas de rádio aí, fazendo uma transmissão intencional. Então eu tenho um transmissor, eu posso levar ele para minha fazenda, por exemplo, através de drones e recarregar esses dispositivos utilizando RF, ok? Então essa é a ideia da transferência de energia sem fio via ondas de rádio. Tá? E quais as vantagens que a gente tem de usar essa tecnologia? Primeiro, né, que eu tinha comentado, parte de custos de manutenção. Eu não preciso mandar uma pessoa lá para fazer a troca de bateria, tá? Também a durabilidade dos dispositivos, eu aumento a vida útil dos dispositivos, dado que, né, o contato, o manuseio desses dispositivos faz com que eles estraguem com mais facilidade. Então, eu tenho uma maior perda nos meus dispositivos de IoT. A partir do momento que eu vou diminuir essa interação humano-dispositivo, eu também vou aumentar a questão da durabilidade dos dispositivos. Questão de pegada de emissões, questão do lixo eletrônico, certo? E além disso, quando a gente trabalha com transferência de energia sem fio via RF, a gente tem mais duas vantagens. Uma é as dimensões dos meus dispositivos. Se a gente for pensar num dispositivo de energy harvesting, considerando energia solar, eu tenho que embutir lá uma plaquinha, né, para captar energia solar, certo? Uma plaquinha fotovoltaica. Aqui não, o meu circuito, tá, gente? É um circuito miniaturizado, então a dimensão dos meus dispositivos ela pode ser reduzida consideravelmente. E além disso, diferente do meu sistema de comunicação, quando a gente está falando de transmissão de energia, eu tenho um suporte multiusuário nativo. O que, que significa isso? Eu não tenho problema com interferência. Então eu posso ter 100 sensores IoT, um do lado do outro aqui, e eu posso transmitir para eles energia de forma simultânea, certo? Eles conseguem coletar energia de forma simultânea. O que permite, por exemplo, se eu tiver esses dispositivos monitorando uma plantação de morango e eu tiver dispositivos um ao lado do outro e eu tiver um power beacon nessa estufa, eu posso alimentar todos esses dispositivos ao mesmo tempo. Mas quais são os desafios que a gente tem? Apesar de transferência de energia sem fio, ela ser uma tecnologia, né, antiga, digamos assim, ela não ser uma tecnologia nova, a transmissão de energia sem fio via RF, ela ainda é algo que está, um tema de pesquisa que ele está sendo desenvolvido há muito pouco tempo. Então a gente tem diversos desafios. Um deles é a questão de estimar o canal. Como é que eu estimo o canal? Como é que eu faço a estimação do meu canal, dado que os meus dispositivos IoT, a minha ideia é reduzir o máximo de consumo de energia dele, e a maioria deles eu não tenho poder de processamento praticamente nenhum. Então, como é que eu faço essa estimação de canal? Outra questão,
né, a gente considera aí que a gente tem Power Beacons com múltiplas antenas, tá? Os resultados na literatura mostram que se eu fizer essa estimação de canal, eu tiver esse poder de processamento nos meus dispositivos IoT, né, eu acabo anulando o ganho que eu tenho de beamform, tá? Outro ponto que a gente tem é a questão de integrar Power Beacons em drones, tá? E também fazer o projeto desses Power Beacons. O que a gente tem no mercado hoje são Power Beacons onde eu não tenho múltiplas antenas, eu não consigo implementar beamform, eu não consigo controlar feixe. Então, o projeto de Power Beacons, né, mais eficientes, ele ainda é um desafio. Além disso, a questão de como, né, fazer o meu projeto de beamform em tempo real, tá? Isso é um desafio. Como é que eu vou fazer o apontamento feixe em tempo real? Latência que não é um desafio, tá? Então, eu não tenho uma restrição de latência muito alta, tá? Questão de seleção dos dispositivos, né, fazer esse carregamento de forma inteligente, tá? E também como é que eu vou atender, né, dispositivos que estejam indoor e questão de segurança, tá? A gente não tem regulamentação para sistemas wet no Brasil ainda. Já existe essa regulamentação na Europa, tá? A ITU começou a se movimentar para fazer a definição de faixa de frequência. Acredito que nos próximos anos a gente vai ter a regulamentação, certo? Mas eu só posso ter esse sistema comercializável a partir do momento que eu tiver regulamentação de segurança. Por que isso? Tá? Os estudos que a gente tem mostram que a questão de riscos, eu não posso ficar apontando, dependendo da potência que eu estou transmitindo, se eu ficar apontando o feixe em direção ao guto ali, eu posso causar uma queimadura nele, certo? E aí, quando a gente vai mais além de levar isso para dentro da nossa casa, como é que eu garanto a segurança de uma criança, de um animal, certo? Que vão estar, às vezes, parados, dormindo em um determinado local. Então, aqui entra a questão do projeto de Energy Beamform em tempo real, entra a questão de como é que a gente garante essa cobertura indoor e também questões de segurança. Tá? Então, como é que eu corto o meu feixe, como é que eu vou fazer o sensoriamento do meu ambiente para detectar esse ser humano. Tá? E aí também, quando a gente fala, né, de pensar como é que a gente seleciona esses dispositivos, como é que a gente controla o meu Power Beacon, tá? E como é que a gente garante cobertura indoor, tá? Por exemplo, eu tenho uma fazenda, eu tenho meus sensores do lado externo e eu tenho uma estufa onde eu precisaria carregar dispositivos que estão internamente lá. Como é que eu carrego esses dispositivos, né? Dado que eu não vou conseguir, por exemplo, entrar com o meu drone dentro dele. Seria um desafio fazer isso. Então, tem algumas tecnologias que são habilitadoras da parte de wet. Uma delas é IA. Eu acho que a gente, né, é algo que hoje em dia não tem como fugir. E também a parte de superfícies inteligentes reconfiguráveis, tá? Falando um pouquinho de superfícies inteligentes reconfiguráveis, que é uma das áreas que a gente trabalha no iLab, tá? Então, primeiro ponto, para quem nunca ouviu falar, tá? Então, superfícies inteligentes reconfiguráveis, elas são metasuperfícies planares, onde eu vou ter múltiplos elementos aqui, tá? Posso ter elementos passivos, ativos, né? A gente tem diferentes configurações, tá? E eu posso controlar esses dispositivos, tá? Para que eu consiga direcionar o meu feixe para onde eu quero, tá? Ah, mas para que eu posso utilizar essas metasuperfícies? Se a gente pensar, tá? Numa das arquiteturas que surgiu recentemente, que é o que a gente chama de metasuperfície de transmissão e reflexão simultânea, e que são feitas com materiais transparentes, então existe um projeto da Docomo no Japão que fabricou uma metasuperfície que ela é igual uma janela, certo? Então, eu poderia colocar em qualquer local. Então, aqui, pensando nessa estufa aqui, eu poderia colocar essa metasuperfície, o meu drone, ele transmitir meu sinal, né, meu Power Beacon aqui, em direção a ela e ela refletir internamente. Controlando os elementos dela, eu consigo refletir, por exemplo, na direção dos meus sensores que estão ali dentro. Tá? Ela vai me permitir uma maior capacidade de sistema, um maior alcance, então eu vou conseguir atender esses dispositivos que antes não era possível. Certo? Então, a gente pensa aí na integração de metasuperfícies. Qual é o desafio? Projeto de metasuperfícies.
tá? Que o professor Jorge vai falar com vocês amanhã, tá? E o principal, ajuste de fase e amplitude em tempo real, tá? Então, como é que fazer esse ajuste de fase e amplitude, dado também que eu não conheço o canal, tá? Que eu conheço, no máximo, a posição dos meus dispositivos. Tá? E aí vem o ponto-chave, tá? Vem o uso da IA, tanto para a parte de seleção de dispositivos, como para projeto de meta-superfícies, como para projeto de beamform, tá? A gente usa IA. E IA como um todo, tá? Então, a gente tem muita mania de dizer que IA é machine learning. IA não é machine learning. Machine learning é uma sub-área da IA, certo? Então, a gente tem várias outras sub-áreas que muitas vezes elas se complementam, tá? Então, por exemplo, eu tenho um problema de otimização, posso usar computação evolucionária. Eu vou trabalhar com dados incertos, eu posso usar lógica fuzzy. Eu realmente tenho uma base de dados para treinar o meu sistema e eu vou utilizar aí aprendizado de máquina. Então, existem várias áreas. Aqui, tá? Basicamente, a gente foca, esse projeto foca em aprendizado de máquina e computação evolucionária. Por quê? Porque a gente tem problemas de otimização. Por exemplo, a parte de beamform, a gente pode considerar como um problema de otimização, tá? Então, a gente tem N áreas que a gente pode aplicar aí para solucionar problemas da área de transferência de energia sem fio, mas também de várias outras áreas, certo? Às vezes a gente vê sistemas que usam redes neurais que poderiam ser resolvidos, problemas que poderiam ser resolvidos matematicamente de forma bem simples, tá? Então a gente diz que tu tá pegando um canhão para matar uma mosca, tá? Então existem várias áreas da IA da mesma forma que existem métodos matemáticos que às vezes têm, né, soluções melhores. E aí, IA a gente pode utilizar para quê? Para o projeto de beamform, né, ou seja, para apontamento, para determinar as rotas de carregamento, ou seja, se eu tenho múltiplos drones, como é que eu vou determinar a rota dele na minha fazenda, tá? Seleção de dispositivos. Aqui é um ponto bem interessante, que eu vou mostrar alguns resultados para vocês, tanto seleção como clusterização de dispositivos. Como eu não tenho problema de interferência entre os dispositivos, eu determinar quem eu começo a carregar primeiro influencia consideravelmente no meu desempenho. Então, como eu consigo carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, quando eu projeto meu beamform, tá, eu posso levar em consideração, primeiro eu vou apontar para o dispositivo que está mais distante. Depois eu vou apontar para o outro dispositivo que está mais próximo, porque enquanto eu carrego o que está mais distante, o que está mais próximo ele vai começar a coletar energia. Então, quando eu for pensar em carregar ele, ele já está carregado. Então, a gente mostra que fazer uma seleção inteligente de dispositivos, clusterizar esses dispositivos, certo? Utilizar alguma técnica de IA para fazer um carregamento, né, que leve em consideração questões de posicionamento, questões de restrição de energia, certo? Pode fazer com que eu reduza meu tempo total de carregamento e não só isso, que eu consiga garantir que esses dispositivos eles vão operar de forma ininterrupta por 24 horas por dia. Não adianta eu ficar lá carregando um dispositivo específico e o outro aqui parar de funcionar, certo? Também para a questão de estimação de canal, a gente pode usar IA para isso e para segurança, tá? Então, eu fazer a detecção de seres humanos, né, fazer o sensoriamento do meu ambiente, fazer a detecção desses seres humanos permite com que eu corte o meu feixe tempo hábil. Aqui, o maior desafio é quando a gente está trabalhando em ambientes indoor ou outdoor e eu tenho seres humanos de diferentes tamanhos, certo? Então, um dos maiores desafios da IA é isso. Eu vou treinar meu modelo para detectar a gente aqui num tamanho médio, mas se eu tiver um gato, um cachorro, uma criança que engatinha, tá? A precisão da minha rede normalmente é baixa, tá? Então, nossos maiores desafios aqui quando fala de segurança é conseguir implementar um modelo que seja capaz de detectar humanos de diferentes posições e também, né, por exemplo, se ele ficar parado, deitado, tá? Então, isso aqui é o nosso desafio, certo? E aqui tem alguns resultadozinhos, tá? Então, trouxe para vocês alguns resultados de um artigo que foi publicado em 2024, né?
Tá? Então, aqui a gente tem um Power Beacon equipado por múltiplas antenas, a gente tem um beamform analógico, ou seja, eu consigo apontar um feixe, né? Tenho um feixe por vez, tá? E eu tenho múltiplos dispositivos de IoT. Aqui só o equacionamento. Um ponto importante, quando a gente fala de dispositivos de Energy Harvesting, a gente está falando de dispositivos que não têm uma coleta de energia linear. Então, não adianta eu aumentar a potência ao infinito, que a minha energia coletada ela não vai tender ao infinito, certo? Então, a gente tem que levar em consideração essa restrição. Tá? Aqui tem alguns resultados, eu particularmente não consigo enxergar ali a legenda, mas esse primeiro resultado aqui, tá, ele trata de comprovar, tá, o que a gente fala em relação, aqui fala bin sharing e sem bin sharing, tá? Nesse caso aqui, trata de comprovar, né, que eu consigo carregar múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, considerando, né, um Power Beacon só, e a gente nota que, por exemplo, eu consigo reduzir em 70, 80% o tempo de carregamento só por essa vantagem que a gente tem com o ET. E isso foi testado em laboratório, tá? Então, aqui tem a foto de um dispositivo IoT só e um Power Beacon, mas a gente testou com múltiplos dispositivos que a gente tem e a gente conseguiu verificar que, por exemplo, numa sala que a gente tem uma área 2x2, tá? A gente consegue colocar um Power Beacon, vamos dizer, no topo ali, e ele vai carregar todos os dispositivos que estiverem nessa região. Então, esses foram testes que a gente finalizou. Tá? Além disso, tá? Aplicando IA, a gente também conseguiu verificar que aqui, quando a gente trabalha com clusterização de dispositivos e seleciona ele de forma inteligente, então aqui utilizando machine learning não supervisionado, então o único conhecimento que eu tenho aqui é do posicionamento deles. Então, isso é algo que é tranquilo quando a gente pensa que esses dispositivos são estáticos. Então, quando a gente consegue, né, quando a gente clusteriza eles e seleciona eles de forma inteligente, o que acontece é que a gente pode notar que, dependendo da escolha que eu tenho, tá, dependendo da técnica que eu utilizar de seleção, eu vou ter um desempenho pior do que aleatório. Tá? Outro ponto é que, se eu escolher uma técnica adequada, eu vou reduzir ali em torno de 70, 80% também o tempo de carregamento. Então, eu consigo carregar, por exemplo, 35 dispositivos numa sala com um tempo de 3 minutos, certo? Se a gente não considerar isso, eu vou ficar 13, 14 minutos para carregar 35 dispositivos. Okay? Então, aqui a gente comprovou, né, a viabilidade de sistemas WET. Hoje a gente tem apenas kits de teste comercial e também, né, a importância da gente integrar IA nesses sistemas. Então, só para fechar um pouquinho aqui, então, qual é a principal vantagem que se vê em WET é a questão da sustentabilidade, tá? Então, quando você fala nas futuras redes IoT, quando você fala em cidade inteligente, tudo conectado, a gente também tem que pensar na sustentabilidade e nos problemas que vêm, tá? Isso é um gargalo que a gente vai ter que enfrentar. Então, o uso de transferência de energia sem fio, ela nos permite aí ter uma rede sustentável, tá? Questão do tempo de vida dos dispositivos, o tamanho dos dispositivos também é um problema. A gente tem a ideia de miniaturizar ainda mais dispositivos, então eu posso substituir, por exemplo, para um dispositivo de ultra baixo consumo de energia, por que eu não substituo a bateria por um supercapacitor? Certo? Por que eu não substituo por um capacitor? Tá? Mas a gente ainda tem alguns problemas em abertos, por exemplo, determinação de estimação de canal, questão de determinação de rotas de Power Beacon, projeto, tá? Principalmente o projeto de novos Power Beacons com múltiplas antenas, tá? E questão de segurança. Então, fechou? Acho que eu não estourei o tempo. Pessoal, nós temos tempo para algumas perguntas. Professora Vitória, qual é a eficiência da transferência de energia nesses casos? E a gente está falando de baterias com que características nesses IoTs, em termos de tensão? Quais são as características? São comparáveis a um equipamento móvel? Queria que você falasse um pouquinho sobre Hoje, em questão de eficiência, a eficiência desses sensores ela é muito baixa. A gente está falando aí de 10, 12%.
tá? Então, tem vários projetos para desenvolvimento, né, de dispositivos com desculpa, com uma maior eficiência, certo? Em questão de hardware, aí depende do sensor de IoT. Hoje, as pesquisas que tem, a gente está falando de carregar sensores de IoT de ultra baixo consumo. Então, eu vou substituir realmente por um capacitor, tá? E a gente consegue, pela regulamentação, por exemplo, a minha potência de transmissão, ela vai ser na faixa de 2 a 3 watts, tá? Operando numa frequência de 868 ou 915 MHz. Então, mas para carregar o teu celular, vamos dizer assim, que a gente pudesse, a gente depende da gente ter power beacons com múltiplas antenas. Eu sempre esqueço, né? Certo? Então, Mais alguma pergunta, pessoal? Você falou de uma parte de que não entendi muito bem, que você poderia queimar uma pessoa se o feixe de luz ficasse o tempo todo ligado, né? E a pessoa passasse isso. ali próximo. Isso não aconteceria com os animais também daquela fazenda? Sim. Por isso que uma das questões de segurança que a gente tem é garantir, né, uma potência mínima ali, aumentar a eficiência dos dispositivos e também fazer o sensoriamento dos seres humanos. Tá? Existem estudos, né, existem digamos assim, duas vertentes. Existem pesquisadores que dizem que é impossível isso acontecer, tá? Então, que mesmo que meus power beacons eles estejam ligados dentro da tua casa constantemente, é impossível a gente ter, né, um ferimento devido a, por exemplo, eu ficar parada na frente. Mas existe também estudos que mostram que isso pode raramente acontecer, por exemplo, se ficar apontando para uma região mais sensível. Então, já existe regulamentações, né, da potência que eu posso transmitir, né, da questão do MF máximo que eu posso ter. Então, aí existe certas discussões, mas pode sim. E isso é perigoso para um animal da mesma forma que é perigoso para uma criança e para o ser humano. Obrigado, professora Vitória. Claro, pessoal. Obrigado. Bom, muito bem. Vamos passar então para a nossa segunda apresentação. Ela será proferida pelo Elivander Pereira. O título dela é Desenvolvimento de Prova de Conceito Dispositivo IoT Sensor de Espectro. O Elivander ele obteve o título de Bacharel em Engenharia em 2018 e de Mestre em Telecomunicações em 2020 pelo Inatel. Atualmente ele está cursando o doutorado em Telecomunicações no Inatel sob orientação do professor Dayan. Então ele aqui está representando o professor Dayan nesse nosso workshop. Seus interesses de pesquisas incluem comunicações móveis, transmissão digital, rádio cognitivo, estatística, desenvolvimento de hardware e processamento digital de sinais. Elivander, o palco é seu. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Vou apresentar nosso trabalho sobre desenvolvimento de uma prova de conceito de um dispositivo IoT para sensoriamento espectral. Primeiramente, os tópicos dessa apresentação vão passar por uma contextualização sobre a proposta de uma rede de sensoriamento espectral de dispositivos IoT. Em seguida, detalhar a estatística de teste que utilizamos nesse trabalho, que é o Modified Pietra-Rich Index Detector, e a implementação de hardware para essa estatística de teste, além do detalhamento da prova de conceito junto com os resultados que obtivemos nos testes experimentais e as nossas conclusões sobre esse desenvolvimento. As imagens aqui acabaram ficando pequenas, mas o que o sensoriamento espectral é? O sensoriamento espectral é uma técnica utilizada para dotar um equipamento de capacidades de conhecer a condição do espectro de RF. E isso é muito utilizado para o acesso dinâmico ao espectro, onde eu posso ter redes secundárias brigando por uma oportunidade de transmitir, onde um usuário licenciado às vezes não está transmitindo. E o que acontece é que na banda abaixo dos 6 GHz, o FR1,
nós temos um grande congestionamento do recurso de RF. E o sensoramento espectral é uma tecnologia habilitadora para melhorar a eficiência no uso, especialmente em bandas, por exemplo, de TV e outras que temos os chamados white space. Em 2021, publicamos na revista Sensors esse artigo, onde detalhava um framework utilizando uma rede IoT com dispositivos genéricos acoplados a um módulo de sensoriamento, e esse módulo de sensoriamento monitoraria o espectro, identificaria oportunidades deixadas por uma rede primária e disponibilizaria essas informações para uma base de dados de gerência de espectro. Uma rede secundária qualquer, que não tenha necessidade de ser dotada da capacidade de sensoriamento, pode acessar essa base de dados e fazer o uso do espectro da rede primária. Porém, esse modelo passou por aperfeiçoamentos nas pesquisas que eu fiz no doutorado, e o primeiro ponto era: se esses dispositivos vão coletar amostras de RF e vão enviar para a base de dados, a fusão dessas informações para decidir se o espectro está vago ou não na base de dados vai representar um grande throughput entre a rede IoT e a base de dados. Como que a gente pode resolver isso? O primeiro ponto foi trazer o conceito de Edge Computing para o nosso modelo, introduzindo um novo dispositivo IoT que estaria acoplado a um centro de fusão dentro da rede IoT. Nesse caso, nossos dispositivos de sensoriamento com front-end de RF centralizam todas as amostras de rádio no dispositivo que vai fazer a fusão dos dados e somente a decisão é enviada para a nossa base de dados. Isso reduz muito a vazão de dados que nós temos da rede IoT para a base de dados, além de permitir que nós possamos ter mais eficiência na comunicação interna e reduzir a latência total da rede. E, além disso, partimos para a pergunta: como implementar esses dispositivos? O modelo original proposto não falava como implementar. Para realizar a prova de conceito, tivemos que analisar os requisitos técnicos para isso. E um ponto é: o algoritmo, baseado em covariância amostral, ele é altamente dependente do sincronismo dos dispositivos. Isso foi levantado. Identificamos que haveria necessidade dos módulos possuírem métodos de sincronismo, tanto de clock para garantir alinhamento de fase, além de data, de tempo, para que todos os dispositivos façam o sensoriamento simultaneamente. E como controlar todos esses dispositivos na rede. Nesse caso, o próprio dispositivo do centro de fusão passou a integrar como um dispositivo mestre, orquestrando a nossa rede. O algoritmo MPRIDE, Modified Pietra-Ritchie Index Detector, ele foi desenvolvido através de uma outra estatística de teste, que é o PRIDE Pietra-Ritchie Index Detector. E a principal diferença entre esses dois algoritmos é a forma como ele trata os valores a serem utilizados para o cômputo da estatística de teste. O PRIDE, originalmente, ele opera com valores da matriz de covariância amostral, que são valores complexos. E se analisarmos a expressão 5 primeiro, vemos que temos várias operações de módulo. Quando operar um valor complexo, isso vai resultar numa grande complexidade computacional para cálculos de os valores quadráticos da parte real, da parte imaginária e a raiz quadrada.
Como resolver isso? O MPRIDE ele faz uma substituição dos valores utilizados por valores puramente reais. Nesse caso, a operação de módulo é apenas um complemento 2 em valores negativos. O modelo basicamente adota o meu sinal recebido como a minha matriz de canal, vezes o meu sinal, mais minha matriz de ruído. Para calcular a minha matriz de covariância amostral, fazemos o produto entre o sinal recebido e o valor conjugado transposto dessa matriz de sinal, normalizada pelo número de amostras. No MPRIDE, temos que os valores dessa matriz, que são os valores R e K, possuem as partes reais e imaginárias somadas, formando um valor puramente real, que é o valor QZK, a entrada do algoritmo MPRIDE. E então temos o valor médio computado como a somatória de todas as entradas normalizadas por m², onde m é o número de usuários secundários, e o MPRIDE é o somatório dos módulos das entradas do algoritmo dividido pelo somatório dos módulos das entradas menos o valor médio. Para a implementação em hardware, tivemos que avaliar quais seriam as formas mais eficientes em termos de tempo, latência e de área para implementar o algoritmo. Para o cálculo da covariância amostral, as operações são realizadas por multiplicadores acumuladores. O que fizemos foi arquitetar um multiplicador acumulador com otimização para eficiência de área. Em seguida, para o cálculo da estatística de teste, desenvolvemos um módulo, Multiple Purpose Compute Path, para reutilizar o mesmo hardware para várias operações. Nesse caso, ao mesmo tempo que utilizamos esse módulo para calcular o valor médio, utilizamos para calcular os valores do numerador e do denominador da estatística de teste. E, enfim, esse módulo compõe uma hierarquia superior, que é o Test Statistics Computation, que agrupa várias instâncias do MPCP, de acordo com o número de usuários secundários, a ordem de sensoriamento, e uma unidade de controle para operar a multiplexação, definindo a operação sendo calculada, bem como os valores que serão registrados a cada ciclo. Essa implementação ela foi publicada em 2023 no I3E, Transaction Vehicular Technology, onde fizemos tanto para ASIC, com o processo UMC 90 nanômetros, quanto a implementação para FPGA, utilizando o Altera Cyclone 5. Nessa implementação, tivemos uma eficiência muito grande, principalmente comparadas com o estado da arte na literatura, e a utilização de recursos lógicos, mesmo de um FPGA de baixo custo, foi muito pequena, mostrando a eficiência da implementação que fizemos. Para a prova de conceito, tivemos que partir para hardware real. Algumas partes do modelo, da simulação e da proposta, originalmente, eram baseadas em utilizar receptores de conversão direta, genéricos, acoplados com conversores analógico digital. Para a implementação real, resolvemos utilizar um transceiver integrado da Analog Device, modelo AD9361, onde aqui temos duas cadeias de recepção e duas cadeias de transmissão, sendo que no trabalho utilizamos para sensoramento apenas as cadeias de recepção do transceiver. E a prova de conceito completa foi arquitetada da seguinte forma. Temos uma USRP que atua como transmissor primário. Ela vai ser o nosso transmissor que nós estamos sensoriando. Uma placa da AMD Xilinx acoplada com uma placa da Analog Device, compondo o nosso front-end de RF. Essa placa possui dois AD9361, que nos dá 4 canais de recepção, respondendo a uma ordem de sensoriamento
M igual a 4. E temos uma interface SPI para transferir todas as amostras de RF coletadas para um dispositivo IoT, aqui representado por um ESP32. Nesse modelo, essa placa, na verdade, representa 4 sensores que seriam SSIoT. As amostras são transferidas em rede utilizando o protocolo UDP para outro ESP32, que seria o nosso dispositivo IoT, que vai fazer o centro de fusão, que nós chamamos de SSIoT DP, Data Processing, e nesse dispositivo transferimos elas através do protocolo aqui I2C para a placa Ciclone 5 com o algoritmo MPRIDE implementado aqui. Uma vez que a estatística de teste ela é computada, isso é informado para o ESP32, que vai coletar o resultado, se o espectro está livre ou ocupado, se a USRP está transmitindo ou não durante aquele instante, e essa informação ela é publicada utilizando o protocolo AMQP em uma base de dados através de um broker RabbitMQ. Essa base de dados é a nossa base de dados de gerência de espectro. Nesse trabalho, os firmwares foram desenvolvidos utilizando o MicroPython para os ESP32. Na placa de front-end, utilizamos um Linux embarcado, em conjunto com bibliotecas Python Industrial I/O da Analog Device e a USRP através do GNU Radio. Aqui temos o sinal que utilizamos para sensoriamento. É um sinal OFDM de 5 MHz, de banda ocupada 4.5. Nosso dispositivo de centro de fusão montado com o ESP32, conectado pelo barramento I2C à placa Altera Ciclone 5. E durante os testes de desempenho, utilizamos a câmara anecoica do LabCal com o dispositivo de front-end e a USRP distanciados aproximadamente 50 centímetros. Como não temos amplificadores de potência nem partes do hardware para isso, utilizamos uma distância muito pequena e tentamos calibrar valores de SNR bem baixos para avaliar o desempenho do sensoriamento. Nesse ponto, tivemos um desafio. Como nosso interesse não é fazer demodulação, o sensoriamento espectral, ele pensa que você não precisa conhecer nada do transmissor primário. Como vamos estimar a SNR? Uma forma foi adotar uma aproximação que tem um bom resultado, onde, na hipótese H0, que o meu transmissor não está transmitindo, a minha potência é igual à potência de ruído. Quando eu tenho o transmissor sendo ativo, que a minha hipótese H1, minha potência é igual à potência de sinal somada à potência de ruído de um outro instante de sensoriamento. Dessa forma, se eu considerar que nesse termo as métricas, as estatísticas do ruído não se alteraram, a potência estimada durante a hipótese H0 deve ser próxima ou igual à potência estimada durante a hipótese H1, permitindo que eu faça essa aproximação para 1. Assim, se eu calcular com sinal mais ruído dividido por sinal somente ruído, eu tenho a minha SNR mais 1. Dessa forma, conseguimos utilizar uma aproximação para calcular a SNR como a potência do ruído mais a potência do sinal, dividida pela potência quando eu tinha apenas ruído, menos 1. Essas são as curvas de desempenho medidas em testes reais. E a curva preta seria a curva de simulação esperada para aquela condição. Temos uma condição de aproximadamente menos 5 dB de SNR e uma condição de menos 8 dB. Vemos que a curva ela está muito próxima do esperado, porém, em menos 8, observamos uma
pequena variação, um pequeno desvio, principalmente nessa parte aqui da curva. E isso conseguimos analisar através da análise estatística do valor computado para o MPRIDE. Esse aqui é o histograma da estatística de teste. A distribuição para o caso de simulação normalmente não possui a curva para H1, que é onde o sinal está sendo transmitido, o primário está ativo, ultrapassando a curva para H0 para o lado inferior. Porém, a dispersão, no caso real, ela vai ultrapassar. E essa parte da curva da minha distribuição que ultrapassa os valores da estatística de teste para a hipótese H0 vai causar esse pequeno desvio no meu desempenho. E o causador disso tudo, para nossa surpresa, foi o controle de ganho adaptativo do front-end. Quanto menor a SNR, ele vai causar variações que vão alterar essa distribuição num hardware real. Uma vez que temos a decisão do espectro, essa informação ela é publicada na nossa base de dados e, posteriormente, ela é disponibilizada a um módulo específico da base de dados, que é o Spectrum Trading Market. O Spectrum Trading Market ele é pensado para permitir que os usuários secundários possam fazer o acesso ao espectro. Eles vão encontrar a disponibilidade, a informação, porém, a nossa base de dados ela é implementada com uma tecnologia IOTA, similar a blockchain e outras DLTs, Distributed Ledger Technologies. A IOTA ela tem uma criptomoeda com o mesmo nome, IOTA. E o nosso modelo prevê que a rede secundária possa ser cobrada para acessar essa informação, e isso é utilizado para remunerar o usuário da rede IoT. Então, nesse modelo de base de dados de gerência de espectro, eu tenho um incentivo para que as redes IoT possuam esses módulos, e esse incentivo vem do próprio mercado de espectro. Nesse modelo, a base de dados ela foi implementada utilizando MySQL, uma API REST baseada em Java, JavaScript, um broker RabbitMQ, e ele foi realizado em conjunto com o doutorando Jonas e o seu orientador, professor Dr. Albert. E as nossas conclusões para esse trabalho são que todas as partes desse modelo, esse framework proposto originalmente em 2021 durante o meu mestrado, foram provados junto da sua viabilidade para utilização em redes de sensores sem fio, além da evolução do modelo para uso de funcionalidades como Edge Computing. Também avaliamos o desempenho da estatística de teste em uma situação real, com um hardware real, mostrando condições que não são previstas em simulação, como é o caso da interferência causada pelo AGC. E descobrimos algumas limitações que não eram modeladas originalmente, como os requisitos de sincronismo para a rede. E uma proposta que deixamos aberta para isso é a utilização de métodos de geolocalização GNSS. O GPS é tipicamente utilizado como técnica para prover tanto o sincronismo de clock quanto de tempo. Outro ponto, durante a realização desse trabalho, foi a necessidade de técnicas de filtragem DSP, especialmente filtragem de branqueamento, para a distribuição da potência do sinal, que possuía uma faixa mais estreita que a nossa banda sensoriada. Então, essa potência era distribuída sobre toda a faixa, permitindo o correto funcionamento do algoritmo MPRIDE. A estimação de
condição de SNR sem demodulação inicialmente foi um desafio, porém, encontramos uma aproximação capaz de permitir uma boa estimativa. Para uma implementação real do Spectrum Trading Market, é crítico segurança nos modelos que implementamos de prova de conceito. Isso não é tão observado, porém, numa implementação real, isso deve ser um fator crítico. E a segurança normalmente pesa para dispositivos normalmente limitados em potência, como dispositivos IoT. Esse design ele foi testado para sensoramento de banda estreita, porém, a nossa expectativa agora é fazer uma evolução do modelo com um novo hardware para sensoriamento em banda larga, bem como uma versão aprimorada da implementação, atingindo métricas tanto de desempenho, de latência, quanto de área melhores. E essa pesquisa ela foi publicada recentemente, foi submetida, na verdade, ao I3E Internet of Things Journal. Obrigado. Agora. Bom, pessoal, nós temos tempo para algumas perguntas. Boa tarde, Livander. Boa tarde. Ótimo trabalho, obrigado aí. Eu gostaria de saber sobre o uso oportunista do espectro, não é? Sobre para impedir a interferência, né, do usuário primário, usuário secundário, nesse caso, se vocês levarem em conta o tempo de atualização do banco de dados de espectro, sabe? Perfeito. Muito obrigado. Esse modelo, ele normalmente foi pensado para redes que não vão fazer acesso tão concorrente dentro de um frame, por exemplo, uma oportunidade de poucos milissegundos. Isso, na verdade, é mais pensado para redes que fazem acesso esporádico. E assim, o que acontece? Temos um tempo suficiente para a atualização da base de dados, um tempo para que o dispositivo possa acessar, fazer a negociação de espectro e receber como se fosse uma licença temporária da base de dados de gerência do espectro para ele acessar. A integração dessa rede com o usuário primário também permite que o próprio usuário primário defina os tempos que ele vá acessar o espectro. Então, suponha que o usuário primário vai disponibilizar a informação na base de dados. Em vez da rede IoT receber aquelas moedas, criptomoedas IOTA, a própria rede primária poderia ofertar um leasing do seu espectro. Então, esse modelo ele não é pensado para um acesso oportunístico de tempo muito instantâneo. Ele é pensado para acessos esporádicos. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma com relação ao consumo de energia desse dispositivo. Você acha que seria possível usar, por exemplo, a técnica que a professora Vitória apresentou para alimentação desses dispositivos, ou o consumo dele é muito elevado para isso? Então, a implementação em FPGA, ela vai requisitar mais consumo, porém, quando publicamos a nossa versão ASIC do sensor de espectro, ele tem um consumo mínimo de energia. Então, ele já é pensado para isso. O tempo de detecção, apesar de eu ter respondido ali o nosso colega, que não é para acesso imediato, é de alguns nanosegundos, então eu preciso apenas de alguns nanosegundos para o módulo de sensoriamento processar todo aquele volume de dados. Então, o consumo de energia efetivo é mínimo. Perfeito. Então, tem uma integração aí, né? As coisas estão acontecendo. Bom, obrigado, Elivander, mais uma vez. Obrigado.
Muito obrigado aí pela disponibilidade. Bom, vamos passar então para o nosso terceiro e último tema dessa sessão técnica. Vai ser apresentado então pelo professor Luiz Augusto. O título é Infraestrutura de alta frequência para redes de próxima geração, cenários, equipamentos e medições de até 110 GHz. O professor Luiz Augusto, ele é bacharel, mestre e doutor em Engenharia e Telecomunicações pelo Inatel, com as titulações obtidas em 2017, 2020 e 2023. Atuou como engenheiro pesquisador no Laboratório de Acesso Convergente Wireless e Óptico e no Centro de Referência de Radiocomunicações, com foco em redes móveis de quinta e sexta geração. Foi também professor em curso de pós-graduação Lato Sensu do Inatel, atualmente é professor assistente dessa instituição, onde leciona nos programas de graduação e pós-graduação e participa ativamente dos projetos executados no Next Mobile e no Brasil CG. Suas áreas de atuação incluem comunicações móveis, inteligência artificial aplicada às telecomunicações, comunicações óticas e sistemas de fibra e rádio. Professor Luiz, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela introdução. Eu queria começar agradecendo aí pelo convite, né? Eu fui convidado a apresentar para vocês os equipamentos que a gente está adquirindo, né, para comunicações na faixa de sub-terahertz, né? Então, para poder começar essa discussão com vocês, eu separei essa apresentação nessa agenda. Eu tenho uma introdução breve aqui, comentando do porquê que a gente está considerando essa faixa de sub-terahertz. Depois eu vou mostrar, de fato, os equipamentos que a gente está adquirindo, né, e quais que são as funções de cada um desses equipamentos. E depois eu vou mostrar os cenários que a gente vislumbra utilizar esses equipamentos. Então, basicamente, é essa a agenda dessa apresentação. Vou pular essa parte aqui que o professor Luciano já fez a introdução. E a primeira coisa, eu trouxe essa imagem, eu achei bem interessante essa imagem, porque ela mostra para a gente aí, ela faz uma associação entre a frequência de operação, o comprimento de onda e as aplicações, né? E a primeira coisa que a gente percebe ali, que na faixa ali um pouco abaixo ali de millimeter waves, né, ali nas faixas de frequência que a gente chama de sub 6 GHz, é onde estão operando os sistemas celulares atuais. Aí, como o Olivander disse na apresentação dele, essa faixa já está muito congestionada atualmente, né? Então, a gente já tem muita aplicação rodando nessa faixa de frequência. A gente viu aí recentemente a TV digital migrando para uma outra banda, né, com a chegada do 5G. Né, e por isso o 5G já começou a considerar frequências mais elevadas. Se a gente pegar lá as releases mais recentes do 5G, ali FR2.1 e FR2.2, a faixa coberta ali é de 24,25 GHz até 71 GHz. Então, ao passo que o 5G está trazendo frequências mais elevadas e está tentando, de fato, tornar isso uma realidade, a gente começa a considerar o 6G, começa a fazer pesquisas em 6G. E no 6G a gente já está começando a considerar frequências na faixa de sub-terahertz, ali de 100 a 300 GHz, né? Que é a faixa que está ali entre as ondas milimétricas e o infravermelho. Alguma coisa aqui nesse meio aqui está a faixa de sub-terahertz. Bom, a princípio, por que a gente está... na verdade, por que os sistemas celulares, né, a sexta geração, está começando a considerar frequências na faixa de sub-terahertz? Um dos motivos é a elevada largura de banda que a gente consegue. Se a gente está falando aqui bem a grosso modo, se a gente pegar ali 3 GHz, que é onde está operando os sistemas celulares hoje, se a gente considerar a banda como sendo 1% da frequência de portadora, a gente tem 30 MHz.
Em subterahertz, se a gente pegar 100 GHz, se a gente pegar os mesmos 1%, a gente já tem 1 GHz de banda, certo? Considerando apenas 1% da banda, considerando apenas 1% da frequência de operação. Mas aí surge a pergunta, a gente precisa de fato de tanta banda, né? O 5G, com o que a gente tem no 5G hoje em dia, já não é o suficiente? Quando a gente pensa nas aplicações que a gente tem hoje, de fato, às vezes a gente pode não precisar de tanta banda ainda. Mas quando a gente começa a pensar em aplicações inovadoras e tecnologias emergentes, como internet áptica, os hologramas, né, que foi comentado hoje mais cedo também, comunicações por hologramas, e comunicações imersivas, computação quântica, aí a gente já precisa de bandas mais elevadas. Então, essa é uma das motivações para a gente começar a trabalhar com frequências mais altas, né? Conseguir bandas maiores. Com certeza tem muitos desafios envolvidos, né? Na faixa de millimeter waves, a gente já tem diversos desafios. No subterahertz, isso ainda é mais crítico, né? Um dos grandes desafios é a propagação do sinal. Cada vez mais a gente tem uma região de cobertura menor, com o aumento da frequência, né? A diminuição também do comprimento de onda faz com que um pequeno obstáculo já possa obstruir o sinal, né? E também tem os desafios relacionados à complexidade tecnológica de desenvolver componentes para essa faixa de frequência. São alguns desafios para a faixa de subterahertz. Bom, mas a gente está realizando pesquisas, né, no 6G, pensando em subterahertz, mas para a gente realizar essas pesquisas, né, a gente está desenvolvendo pesquisa e muitas vezes a gente precisa validar experimentalmente as pesquisas que a gente está desenvolvendo. Para isso, a gente precisa de ter um setup de subterahertz, né, para fazer essa validação experimental. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, a gente aproveitou o investimento que estava sendo feito pela Embrapi, no XG Mobile, para adquirir um setup de subterahertz. A primeira coisa que a gente fez foi juntar os professores do Inatel, né, que estão fazendo pesquisas, e avaliou quais que eram as demandas de cada um para um setup desse tipo. Então, a gente sentou todo mundo junto lá e analisou quais que eram as demandas, né? A partir dessas demandas, a gente foi conversar com os fornecedores, né? A gente entregou esse documento que a gente criou com as demandas para os fornecedores e perguntou, como que vocês conseguem atender a essas demandas? Né? O que vocês podem oferecer para a gente para atender essas demandas que a gente levantou, né? Aí a gente obteve a resposta, né? Teve demonstrações, né, do setup funcionando e tudo mais. Aí a gente chegou num processo em que a gente precisava ir afunilando, de fato, o que a gente precisava. Porque, um exemplo, né? Os equipamentos, às vezes, entregavam bandas muito maiores do que a gente, de fato, estava considerando. E isso aumentava o valor do investimento. Então, a gente foi afunilando, cortando coisas que a gente, a princípio, não ia precisar, e foi fazendo esse valor de investimento caber dentro do orçamento, né? Então, para isso, a gente teve que reunir de novo e reavaliar o que a gente estava, reavaliar as demandas, o que de fato a gente ia precisar. E depois começou o processo de negociação de fato, né? Teve alguns obstáculos a ser vencidos, né? Como o professor Luciano comentou mais cedo, né? A cota para importação de equipamentos, ela já não estava disponível mais, né? Então teve alguns obstáculos a ser vencidos, né? Esses obstáculos foram superados, né? E assim, é difícil você pensar e definir um setup para subterahertz, né? Porque tem diversas aplicações que a gente está interessado, é difícil definir um setup que atenda todas essas aplicações. Mas a gente chegou num setup que basicamente a gente tinha um transmissor
e um receptor do outro lado. E o que a gente coloca ali entre o transmissor e receptor depende da pesquisa que a gente está avaliando, né? Então, vou mostrar aqui agora os equipamentos que, de fato, a gente está adquirindo. O primeiro é um gerador de sinais vetoriais. Basicamente, esse gerador, ele permite que a gente gere sinais com modulações digital como QAM, QPSK, mas também permite que a gente gere padrões de comunicação, como LTE, o 5G New Radio, por exemplo, né, 5G New Radio. E na verdade, esses padrões que a gente gera são licenças, né? A gente compra o equipamento, mas se a gente sentir a necessidade por um padrão específico, a gente pode ir lá e solicitar a licença para esse padrão. Então, nas especificações, né, que a gente entregou lá para o fabricante, né, uma das especificações que a gente tinha era a faixa de frequência. A gente queria operar até 110 GHz. E queria trabalhar com MIMO. Então, a gente precisava ter, no mínimo, 2 canais. A gente estava pensando ali em MIMO 2x2, então a gente precisava ter 2 canais na transmissão e 2 canais na recepção. Esse gerador da Ksight, ele atendia essas condições. Ele tem 2 canais, ele permite gerar sinais com larguras de banda de até 2,5 GHz por canal, mas vocês percebem aqui que a faixa de frequência vai de 9 kHz a 54 GHz. Para a gente conseguir atingir ali a faixa de sub-terahertz, a gente precisa do extensor de frequência. Esse extensor de frequência em específico, a gente optou por esse extensor de frequência, que ele é bem interessante porque ele permite mover o plano de referência para a porta de saída do extensor. O que isso significa? Significa que a potência e a frequência que a gente configura no equipamento é garantida na saída desse extensor. Porque nesse extensor ele recebe ali o sinal modulado, recebe o oscilador local, e através do batimento ali ele gera o sinal ali em 100 GHz. E mover o plano de referência para a porta de transmissão era um dos requisitos que a gente tinha para esse transmissor. Aí na parte da recepção, a gente tinha basicamente 2 opções. A gente poderia trabalhar com osciloscópio ou com analisador de espectro. A diferença era que o analisador de espectro, ele só possui um canal. Então, para eu conseguir trabalhar com MIMO 2x2, eu precisava adquirir 2 analisadores de espectro. Então, a gente optou pelo osciloscópio. Né? O osciloscópio ele permite fazer medidas de sinais no domínio do tempo, mas se você também consegue comprar a licença do VSA. O VSA é um software. VSA significa Vector Signal Analyzer, e consegue usar esse software para demodular sinais, sinais com modulação digital, QAM, QPSK, consegue demodular sinais no padrão 5G New Radio, LTE. E esse osciloscópio em específico, ele opera até 110 GHz, com 2 canais, e largura de banda de análise de até 5 GHz. Então, esse osciloscópio atendia o que a gente precisava. Né, ele já vem com um Digital Doll Converter também, para processar sinais com uma frequência de amostragem mais baixa e aumentar a velocidade de medidas, né? Além disso, a gente adquiriu vários cabos conectores, né, para fazer a conexão entre o equipamento e entre as antenas, por exemplo. As antenas também a gente adquiriu, cobrindo a faixa aí de 50 a 110 GHz com ganho típico de 24 dBi. São antenas cornetas, né? Mas a gente também tinha necessidade de obter um analisador de espectro, né? Principalmente porque as medidas que a gente faz no domínio da frequência com o analisador de espectro, às vezes a gente não consegue, usando um osciloscópio, ter o mesmo resultado. Né? O osciloscópio ele é transformado de Fourier, mas quando você tem um equipamento próprio para fazer esse tipo de medida, né, você consegue ter mais flexibilidade ali na escolha do RBW, no VBW, e em algumas outras parâmetros de medida que você só consegue ali quando você tem um analisador de espectro. E a faixa de frequência dele é de 10 Hz a 50 GHz, com largura de banda de análise de 510 MHz. Então, esse analisador de espectro ele também permite instalar ali o VSA
e fazer a demodulação de sinais. Mas aqui a gente está cobrindo a faixa aqui, focado mais em millimeter waves até 50 GHz. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho dos cenários onde a gente prevê que esses equipamentos serão utilizados. O primeiro cenário que eu vou discutir aqui são o cenário de caracterização, é o cenário de caracterização de RIS. Né, as RIS, já foi comentado aqui hoje, né, são as superfícies inteligentes que a gente consegue refletir o sinal para uma determinada região. Né? A gente já fez testes desse tipo aqui no Inatel. Aqui está um exemplo. Né? A gente tem aqui um gerador gerando um sinal. Esse sinal incide sobre a superfície e é refletido para um ângulo ali, em alguma direção, para cobrir ali uma certa região onde a propagação está muito ruim, onde a gente não tem cobertura. Mas esse teste a gente fez aqui com frequências bem menores. Né? A gente quer começar a fazer isso na faixa de sub-terahertz. Então, a gente precisa de um setup como esse que a gente está adquirindo agora, né? Com um gerador, um analisador. Aí a gente consegue começar a avaliar as RIS em faixas de frequências cada vez maiores. Uma outra demanda que a gente tinha também é a caracterização de metasuperfícies. Mais especificamente, né, o professor Jorge e o professor William têm trabalhado com isso. Aqui, esse setup não é o mais indicado para esse tipo de análise, né, seria um VNA, mas a gente consegue fazer análises com esse setup também. Aqui é uma medida que eu fiz recentemente. Né, aqui tem uma metasuperfície, uma antena transmissora, e atrás dessa metasuperfície eu tenho a antena receptora. Aí eu transmito um sinal que incide na metasuperfície, o sinal que incide nessa parede absorvedora é absorvido, e o sinal é captado pela antena que está atrás da metasuperfície, e eu consigo analisar, por exemplo, os parâmetros como S21, S1, esse tipo de análise, e caracterizar a metasuperfície, que funciona aqui nesse exemplo aqui como um tipo de filtro espacial. Ela deixa passar algumas bandas de frequência e bloqueia algumas outras. Então, a gente ia começar a fazer esse tipo de análise também na faixa de sub-terahertz. Uma outra linha de pesquisa é a linha do professor Arismar, que eu atuei bastante também durante o meu mestrado e doutorado. Mas nessa linha de pesquisa, basicamente, a gente quer fazer a distribuição de sinais de uma maneira bem eficiente. A gente tem ali um ponto A e um ponto B, a gente quer transportar o sinal desse ponto A para o ponto B, que está ali a alguns quilômetros de distância um do outro, e imagine você tentar fazer isso com um sinal na frequência de sub-terahertz, né, 100 GHz, utilizando antenas. Né, a distância seria muito curta. Mas se você utilizar tecnologias como rádio subfibra e Free Space Optics, você consegue distribuir esses sinais de uma maneira muito mais eficiente. Né? Obviamente que todos os equipamentos e componentes envolvidos também têm que operar nessa faixa de frequência, né? E esses componentes, né, eles não são baratos. A gente ainda tem que adquirir algumas coisas, né? E uma outra linha de pesquisa interessante que a gente pode utilizar esse setup para a gente fazer medições é a parte de geração de portadoras na faixa de sub-terahertz. Então, imagine que a gente está gerando uma portadora de RF, mas sem ter aquele gerador de sub-terahertz. Imagine que a gente quer fazer isso usando tecnologias óticas. Esse chip, né, ele foi desenvolvido na Itália, numa parceria com uma universidade italiana. Eles mandaram aqui para a gente fazer os testes. E nesse teste, a gente entra com sinais aqui de alguns gigahertz, e através de um efeito óptico, a gente tem a multiplicação em frequência. Mas para a gente avaliar essa portadora de RF que vai ser gerada, a gente precisa medir o ruído de fase dela. E o setup que a gente está adquirindo, né, permite a gente fazer essas análises de ruído de fase. Aqui tem um exemplo de uma medida de ruído de fase. É uma medida que basicamente nos mostra quantos dB foi atenuado em relação à portadora, em relação à portadora central,
quando eu afastei X kHz dessa portadora. Né? Então, ela mede ali a qualidade da minha portadora que foi gerada. Um outro cenário que a gente vislumbra utilizar esse equipamento é usar, na verdade, o front-end de RF desse equipamento. Né? A gente tem ali no CRR o transceptor 5G, transceptor 6G agora, né? A gente está transformando ele no transceptor 6G. E ele é baseado ali ele é construído sobre a USRP, né? Que essas que a gente tem opera até 6 GHz. Mas se a gente quiser testar as soluções que a gente está desenvolvendo, a forma de onda ali, por exemplo, que a gente está desenvolvendo, os protocolos que a gente está desenvolvendo numa faixa de sub-terahertz, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar amostras do sinal desse transceptor e carregar no gerador, né? E usar o front-end de RF do gerador para fazer a transmissão ali na faixa de sub-terahertz, por exemplo. E na parte da recepção, a gente pode gravar o sinal que está sendo recebido. Aí, com o sinal gravado, a gente entrega ali para o MATLAB, para o Python, né, para fazer a demodulação, né, e fazer a análise do sinal recebido. E isso é interessante, que abre bastante as portas também para algumas técnicas de IA e Machine Learning, né, porque você tem acesso ali ao que está sendo transmitido, recebido. Você pode criar bancos de dados para treinar modelos, né, e desenvolver técnicas de Machine Learning para comunicações nessa faixa de frequência. Aí, por último, tem um outro cenário, né, que é o cenário de sensoriamento e comunicação integrado, que aí a ideia desse cenário é você usar o seu setup, né, para transmitir informação e, ao mesmo tempo, fazer o sensoriamento ali do ambiente. Funcionar como uma espécie ali de radar. Você está transmitindo, fazendo a comunicação e, ao mesmo tempo, você está recebendo esse sinal refletido aqui e fazendo o sensoriamento do ambiente para você, por exemplo, ter medições precisas de posicionamento. Né? Esse é um outro cenário que a gente vislumbra utilizar esse setup. Bom, essas são apenas algumas das linhas de pesquisa que a gente visualizou inicialmente que pode usar diretamente esse setup, né? Mas conforme a gente for avançando na pesquisa, com certeza vão ter mais aplicações. E é importante destacar também que esse setup ele opera até 110 GHz. Ele também atende a faixa de millimeter waves e uma faixa de frequência ainda mais baixa, né? Por exemplo, o gerador, vocês viram ali que era de 9 kHz até 100 GB, né? Então atende toda essa faixa de frequência. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Estou aberto para dúvidas. Bom, pessoal, temos tempo para algumas perguntas. Bom, eu tenho uma pergunta, Luiz, que é com relação à real aplicabilidade dessas frequências do futuro, né? Hoje a gente vê que o uso do millimeter wave ainda está engatinhando, né? Quando nós podemos dizer também que está falhando em diversos lugares do mundo, né? A perspectiva de usar 110 GHz, ela é uma realidade ou a gente está apontando muito alto? Uma ótima pergunta. Na minha visão, né, a gente está adquirindo esse setup pensando em sub-terahertz e eu imagino que a gente pode ser até que pareça que a gente está mirando muito alto, mas a pesquisa ela caminha numa velocidade surpreendente, né? Então pode ser que daqui a pouco tempo a gente tenha de fato que a gente não consiga fugir dessas faixas de frequência, né? É importante lembrar que o 5G de fato ainda está engatinhando, né? A gente não tem de fato ainda a implementação do 5G nessa faixa de ondas milimétricas, né?
mas essa faixa de sub-terahertz, eu imagino que daqui a algum tempo vai ser, a gente não vai conseguir fugir disso aí. Ok. Obrigado, professor. Professor, uma dúvida em relação a o que a indústria tem expressado. Vocês já ouviram alguma demanda da indústria para fazer alguma pesquisa específica e para qual faixa isso está apontando agora? Você acha que é algo que vocês precisam impulsionar esse conhecimento e essa demanda pela indústria, ou eles já têm alguma visão de aplicações que podem vir para vocês dentro do marco do projeto da Embrapi para auxiliá-los nessa jornada? Obrigado pela pergunta. Eu acho que ainda a gente está na fase de impulsionar essas demandas. A gente tem ali no XD Mobile a associação tecnológica, que está trazendo as indústrias para participar ali do XD Mobile, e em algum momento pode ser que venha essa demanda das indústrias, né, mas eu acredito que a gente ainda está na parte de impulsionar e mostrar ainda, provar ainda que a gente precisa dessa faixa de frequência e dessas bandas tão elevadas de transmissão. Eu penso dessa forma. Bom, obrigado mais uma vez, Luiz, pela apresentação. Bom, com isso, então, nós concluímos, né, a segunda sessão técnica do workshop e concluímos o primeiro dia, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né, agradecer aí todo o apoio que vocês estão dando para esse evento, que é um marco na história da Inatel, e lembrá-los, né, que amanhã nós estaremos de volta, a partir das 9 horas da manhã, com o tutorial do professor Riley Alves, né, que é um professor brasileiro na Universidade de Ouro, né, está há muitos anos por lá, e ele vai mostrar um pouquinho para a gente sobre aquilo que nós vamos atingir em termos de evolução das comunicações entre máquinas no CG, né, uma das grandes aplicações que nós temos aí para a próxima geração de redes móveis. Nós também teremos a sessão técnica número 3, né, vamos contar com a participação dos professores Jorge, William e professor Samuel, né, atuando aqui no Inatel, e também teremos, né, um outro tutorial bastante interessante na parte da tarde, que vai ser novamente apresentado pelo professor Slim, mas também em conjunto com o professor Bashir, que vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre a questão do FSO. Né? A gente já teve aqui um vislumbre sobre a aplicação dessa tecnologia, mas amanhã, no tutorial dele, na parte da tarde, nós teremos aí bastante discussão sobre quais são as novas tendências no uso do FSO para a solução aí dos problemas de conectividade do CG. Ok? Então, espero todos vocês amanhã novamente. Quero desejar uma ótima noite e qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado a todos.